Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje para mais uma aula de continuação sobre a metodologia de espectrofotometria para a análise química instrumental. Ok? Então, peguem aí a apostila e os slides para acompanhar junto conosco e a gente vai dar sequência aqui. Tá? Então, na aula passada nós falávamos a respeito da concentração, né, de como que fazia o cálculo da concentração pelo método da adição e, conforme prometido, hoje a gente dá continuidade com mistura de cromóforos. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Algumas substâncias elas acabam por ter ah, o mesmo uma característica semelhante de absorção de luz no mesmo comprimento de onda. Então, substâncias diferentes absorvem o mesmo tipo de radiação. Tá? Então, esse método é utilizado quando se quer analisar duas espécies misturadas que absorvem na região do visível. Os espectros de absorção desse cromóforo vão se sobrepor numa determinada faixa de comprimento de onda. Então, conforme vocês podem observar, o gráfico ele mostra aí uma substância, a gente chama de cromóforo X, e uma outra substância, uma segunda substância, cromóforo Y, e eles possuem, eles absorvem luz no mesmo comprimento, nos mesmos faixas de comprimentos de onda, tá? Só que o equipamento, pessoal, ele não consegue discernir quem, qual é a absorbância de qual elemento. Né? O equipamento, pela característica dele, ele apenas identifica se está passando luz ou não. Então, se existe alguém com um dedo lá na frente do caminho óptico, ou se é apenas um único composto medindo, para o equipamento não faz diferença. Logo, pessoal, o que acontece? A leitura que a gente vai ter de absorbância total é essa leitura que vai estar mostrada aí por essa linha roxa. Né? Então, vejam que a absorbância do cromóforo X e do cromóforo Y se juntam e formam uma absorbância total que é lida especificamente no equipamento como uma coisa só em ambos os comprimentos de onda. Tá? Então, se existe uma espécie que dá interferência de leitura, é isso que vai acontecer. Tá? No caso do lambda, né, que é o comprimento de onda máximo de x, existe uma contribuição de y, e no de máximo de lambda de y, existe uma contribuição de x. Nesse caso, cada comprimento de onda, o valor de absorbância total corresponde então à absorbância de x mais à absorbância de y. A partir disso, escolhe-se o lambda máximo de cada um dos compostos, onde cada um deles tem maior sensibilidade. Pela lei de Beer, a contribuição de cada um deles para a absorbância total em cada comprimento de onda será a absorbância total, sendo a absorbância de x mais a absorbância de y, tá? Conforme mostra aquele gráfico. Então, existe um cálculo matemático que pode ser feito para a gente observar esse efeito. Tá? Então, a gente tem que a absorbância em y e mais a absorbância em x é a absorbância total, o que faz com que a absorbância no primeiro comprimento de onda vai ser epsilon de x no comprimento de onda lambda 1 vezes b vezes cx, que é a concentração de x, mais epsilon y no comprimento de onda lambda 1 vezes b vezes cy. Tá? E a absorbância no comprimento de onda 2 vai ser epsilon x, que é a mesma absortividade, né? Lambda 2 vezes b cx, mais epsilon de y, lambda 2, né, que é o comprimento de onda 2, vezes b vezes cy. Tá? Então existe uma relação matemática. E aí existem algumas estratégias que a gente pode trabalhar para conseguir identificar as concentrações, mas algumas considerações algumas coisas precisam ser feitas para que a gente consiga fazer a determinação, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora. Então, quando a absorbância, né, aqui a gente vai agora ler desvios da lei de Beer.
Então, quando a absorbância varia de uma maneira não linear em relação à concentração, há um desvio da lei de Lambert-Beer. Na derivação da lei de Beer, as seguintes condições devem ser obedecidas. Então, a radiação incidente deve ser monocromática, ou seja, deve possuir apenas um comprimento de onda, né, ou ser o mais estreito possível. Os centros absorventes atuam independentemente e a absorção ocorre em um volume de seção transversal uniforme. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente precisa fazer com que os centros absorventes eles não gerem reflexos sobre eles mesmos, né, e que não existam outras partes da molécula que acabem, através de uma reação química, absorvendo mais luz do que normalmente eles absorveriam. Tá? E a quantidade de luz absorvida ela precisa ser constante, né? Ela não pode ser gradativa nem exponencial. Os desvios da lei de Beer são de dois tipos: os reais, que envolvem limitações da lei de Beer, e os aparentes, que são relacionados à instrumentação e à manipulação. Então a gente vai cobrir todos esses agora. Tá? Então vejam que interessante. Tá? Quando a gente fala em desvio, os desvios podem ser positivos e podem ser negativos. Ou seja, a gente pode ter leituras com desvio que vai aparentar maior concentração e desvios que vão aparentar menor concentração. O que vale a pena a gente entender é como que isso vai afetar o gráfico da concentração. Tá? Então, por exemplo, quando o desvio é positivo, notem que nós temos aí uma curva vermelha aí, ascendente, né? Ela está subindo, e num dado momento, uma dada absortividade molar, uma dada absorbância, o que vai acontecer é que para o desvio positivo, ele vai acabar mostrando um valor de concentração menor. Tá bom, então imagine que nós temos aqui uma leitura de absorbância do equipamento. Tá? Vamos tentar imaginar aqui um valor aqui que seja interessante para a gente ver. Oh, meu Deus. Tá? Então, olha o que acontece quando o desvio é positivo, pessoal. Nessa dada absorbância, o desvio positivo ele vai me dar um valor de concentração menor do que o que seria normalmente lido. Um desvio negativo ele vai me apresentar um valor de concentração maior do que ele seria lido normalmente. Então, o desvio positivo ele mostra concentrações menores. Tá? O desvio negativo, por sua vez, ele me mostra concentrações maiores. Tudo bem? Então, isso em relação, obviamente, ao valor que nós temos como tido que seria real. Tá? Então, os valores que a gente obtém com desvio positivo são de concentrações menores. Os valores do desvio negativo vão me mostrar concentrações maiores. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo deixar aqui escrito. Acho que não. Mas tudo bem. Eu acredito que eu já tenha me feito entender. Tá? Bom, então dando sequência aqui, desvios reais, né? A interação entre os centros absorventes. A lei de Beer assume que os centros absorventes não atuam entre si ou com outras espécies. Isso faz com que a mesma seja aplicável principalmente em soluções diluídas com concentrações abaixo, né, menores do que 0,01 mol por litro. E B, elevada concentração do analito. Em soluções muito concentradas, a lei de Beer não se aplica, pois a distância média entre as moléculas diminui o ponto das interações soluto-soluto ou soluto-solvente, afetar ou a capacidade do analito de absorver um determinado comprimento de onda. Então, em tese, se a concentração da amostra é muito alta, a luz fica retida antes de ser absorvida pela opacidade da própria solução. Tá?
E os desvios aparentes, né? A radiação incidente não é monocromática. A radiação é considerada não monocromática quando ela contém uma faixa larga de comprimento de onda. Então, quando a banda é maior do que 5 nanômetros, né? Então, o que acontece? Você está lá incidindo uma radiação, está tentando incidir radiação sobre a amostra, só que dentro dessa radiação você tem vários comprimentos de ondas que acabam que um interage, os outros não. E aí acaba gerando interferências. Tá? Então, quando o espectro de absorção do analito é estreito e a banda de radiação passante pela célula é larga, então, resultado, desvio negativo. Tá bom? E aí, quando o desvio é negativo, ele vai mostrar concentrações maiores. Tá? Então, solução para o problema é utilizar instrumento com banda espectral passante mais estreita. Então, empregar, por exemplo, instrumento com uma largura de banda de 2 nanômetros. Tá? Então, o que acontece? Mais radiação passa, ele vai apenas uma pequena parte da radiação vai ser absorvida, já que existem radiações que não interagem com a molécula, então elas vão passar. Tá? Então, vai passar mais luz, tá? E, portanto, passando mais luz, o aparelho vai entender que a amostra está mais diluída. Tá bom? Quando o composto de interesse emite sinal de fluorescência, o fenômeno de fluorescência molecular ocorre quando o composto remite a energia radiante absorvida, ao invés de convertê-la em calor. Então, desvio negativo, pois chega mais radiação no detector do que o esperado. Né? Então, entendam, algumas substâncias têm esse efeito de ou fosforescência ou fluorescência, que é nada mais nada menos do que o fenômeno que uma molécula, quando ela é irradiada, ela também emite luz. Isso é uma característica de alguns compostos. Tá? Então, sabendo que aquele composto ele tem essa propriedade de emitir luz, para a unidade fotomultiplicadora, ele não sabe distinguir que tipo de luz que é, ele apenas recebe luz. Então, se está sendo emitido luz a partir da amostra, ele vai entender que muita luz está passando, logo a concentração da substância é baixa. Tá? Então, uma solução para o problema é a gente posicionar um filtro óptico entre a célula e o detector para absorver essa radiação que está sendo emitida pela molécula fluorescente ou fosforescente. Tá? Isso resolveria a situação. Radiação espúria atinge o detector. Essa radiação resulta em espalhamento das reflexões na superfície dos espelhos ou grade do equipamento. Então, o resultado do desvio é negativo, pois chega mais radiação no detector do que o esperado. Então, a solução para esse problema é blindar o equipamento. O que precisamos fazer é garantir que não chegue outras radiações além daquela emitida pela lâmpada. Reflexão e espalhamento da radiação incidente. Quando a radiação é espalhada e desviada, esta não chega ao detector, dando falsa impressão que foi absorvida pelo analito no meio. Então, o desvio nesse caso é positivo. Por quê? Normalmente passaria mais luz, mas porque está havendo reflexão, e não é absorção, é reflexão das ondas, das ondas eletromagnéticas, a luz está sendo refletida, para o aparelho vai aparecer que está vindo pouca luz. E como vem pouca luz, ele vai entender que a amostra está mais concentrada. Tá? Então, obviamente, a solução para esse material, para esse problema, é fazer uma filtração, evitar que existam partículas que sejam insolúveis no meio na hora de fazer a leitura. E o desvio causado por alterações no equilíbrio químico. Então, durante a análise, em algumas situações, algumas reações químicas podem ocorrer em paralelo e fazer com que ocorra um aumento ou a diminuição da concentração de uma espécie de interesse. Então, isso faz com que o sinal do analito sofra mudanças. Então, o resultado pode ser positivo ou negativo, dependendo do tipo de interação que vai haver. Tá? Então, uma das soluções que a gente pode ter para essa solução é
tamponar o meio, ou seja, manter o pH estável para que fazer com que as espécies sofram o mínimo de reações possíveis. Tá? Então vocês têm aí um exemplo de uma situação, né, de um ácido que vai interagir, onde ele vai soltar, ele está na forma molecular numa primeira instância, e em determinadas condições, né, e a gente entende que essas determinadas condições estão relacionadas com a absorção dessa radiação, ele pode acabar se ionizando, formando um hidroxônio e liberando o ânion. Isso pode fazer com que todo o processo de absorção de luz daquela espécie, os grupos cromóforos, sofram alguma alteração. E riscos na parede da célula. Né, pessoal, isso é especificamente para equipamentos que já têm muitos anos de uso, que já foram manipulados várias vezes e que, infelizmente, por um motivo ou por outro, por mau uso, às vezes também, a radiação que ela está passando, ela está sendo refletida por causa desses riscos. Tá? Então, a luz sai da lâmpada, né, e parte da luz é refletida por esses riscos. Tá? Argumentavelmente, alguns analistas vão dizer que é só você usar a mesma cubeta, tanto para o branco quanto para a amostra, né, que o desvio vai ser linearmente o mesmo em ambas as situações, mas existem alguns casos em que, por exemplo, você precisa apresentar um valor de concentração e fazer a comparação com outro laboratório, e aí você vai ver que o resultado, né, a precisão do seu método vai estar bem distante. Tá? Por quê? Apesar de você conseguir fazer uma diferença boa, né, o resultado da concentração que você calcula, ele pode sofrer grandes alterações mediante a métodos metrológicos de comparação com outros laboratórios. Ok? O G, sujeira nas paredes da célula, então a manipulação das células onde as marcas dos dedos de gordura são deixadas na parede da cubeta, então o sinal de absorvância pode ser erroneamente elevado, né, já que você vai ter uma camada extra impeditiva de passamento de luz, né? Então, obviamente, né, a gente vai sempre tentar manter a cubeta limpa, sempre manipulando a cubeta com aqueles papéis, com aqueles lenços de nariz bem macios e gentilmente passando na parede da cubeta, né, sem exercer nenhuma força, que é para evitar o máximo possível qualquer tipo de risco. Tá bom? O ângulo de incidência de radiação sobre a célula espectrofotométrica é diferente dos 90 graus. Pessoal, quando a gente tem, essa situação é muito comum quando a gente compra um aparelho, né, e aí depois de um tempo a gente compra novas cubetas, mas a gente não acha cubetas compatíveis, e aí a cubeta acaba não encaixando perfeitamente no lugar onde a gente costuma colocar ela dentro do equipamento. E aí acaba ocorrendo que essa cubeta ela pode ficar torta, ela pode não entrar corretamente, e se você fazer com que, se ela ficar torta, além de haver reflexão da radiação, você também aumenta o percurso óptico. Então você tem dois problemas aí, né? Então é desrecomendado, tá, pessoal? Se vocês forem fazer esse tipo de consideração, for fazer essa compra, tenham certeza que vocês estão usando cubetas que sejam compatíveis com o aparelho que vocês compraram, tá? Então o resultado ele vai ser um erro elevado, né? Você vai ter um desvio positivo, né? Então a solução seria posicionar melhor a cubeta ou comprar a cubeta correta para o mesmo equipamento. Então, pessoal, agora que a gente falou sobre os desvios, agora vem a parte do funcionamento da técnica, né? Então, como que essa técnica ela funciona em relação a parte mecânica, né? Vamos olhar pelo ponto de vista mecânico, entender como que o equipamento funciona, tá? O espectrofotômetro são instrumentos compostos por uma fonte de radiação eletromagnética,
um sistema de seleção de faixa espectral, o compartimento onde vai receber a solução, um detector, um processador de sinal e um dispositivo de leitura. Então a gente vai falar de cada um desses processos, de cada um desses equipamentos, essas partes, em particular discriminando e detalhando elas o suficiente para que o princípio da técnica esteja bem claro. Tá? A radiação, né, que é a radiação que a gente vai usar, ela vem de uma lâmpada. Tá? Então, as fontes de radiação são responsáveis pela essa radiação de emissão de radiação eletromagnética. E no caso das lâmpadas que nós temos no espectrofotômetro, nós temos basicamente dois tipos, a de deutério e a de tungstênio. O tungstênio seria um equivalente a essas lâmpadas comuns incandescentes que a gente costuma ter, tá? Que a gente tinha antigamente dentro das nossas casas. Ok? Então, o que acontece? Né? Por que existem dois tipos? As lâmpadas de deutério elas são utilizadas por excitação na região do ultravioleta. Então, elas conseguem emitir radiação num comprimento de onda que está acima do violeta. Ou seja, num comprimento de onda, quando eu digo uma radiação acima do ultravioleta, né, eu estou me referindo a ondas picos muito mais estreitos, ok? Então, com frequências maiores. Então, o espectro de emissão da radiação é de 160 a 380 nanômetros, que está acima do espectro visível. Tá? A gente não consegue enxergar comprimentos de ondas tão baixos. Tá? Então, a excitação da região do visível e do infravermelho, ele vai de 380 a 2.500 nanômetros. Então, nós não enxergamos essa radiação ultravioleta. Ok? Então, vejam aí no gráfico que a lâmpada de deutério ela vai ter uma intensidade luminosa maior num espectro que a gente não enxerga. Esse é o famoso UV. Tá? As lâmpadas de tungstênio, pessoal, elas vão ser responsáveis pela emissão da radiação do visível, tá? Até do infravermelho, tá? Ou seja, comprimentos de ondas maiores do que 700 nanômetros. Tudo bem? Os seletores de faixa espectral. Tá? O que são esses seletores de faixa espectral? Basicamente, a gente chama de monocromador. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a luz branca, ou a luz que é emitida pela fonte de radiação, e ela vai decompor através de uma rede defratora. Tá? Muito semelhante, um princípio muito semelhante com o que o prisma faz. Então, o prisma ele pega a luz branca e decompõe ela porque ele desacelera alguns comprimentos de onda, e eles conseguem, por estarem desacelerados e pela refração, eles podem ser decompostos e observados independentemente. Tá? Então, a fenda de radiação, a fenda da entrada da radiação direciona a radiação incidente sobre um primeiro espelho, fornecendo uma imagem óptica retangular. O sistema colimador, que vai fazer com que essa luz ela seja concentrada, né? Ele vai direcionar esse feixe luminoso para o espelho. Então vai ter um sistema de dispersão, onde a radiação vai ser refletida. A lente focalizadora, que vai focalizar a radiação e vai orientar ela, né? Você vai conseguir selecionar um pequeno orifício, né? E a fenda de saída, que vai permitir que essa radiação seja lida, né, que ela interaja com a amostra. Então nós temos aqui, o próximo slide, um esqueminha bem simples aqui, explicativo. Tá? Então nós temos aqui atrás, né, teríamos a fonte de radiação. Deixa eu só pegar aqui meu apontador laser. Então nós teríamos aqui a lâmpada, né, que estaria emitindo. Ela vai passar por esse feixe aqui.
ela vai ser refletida no espelho. Tá? Nós temos aqui o monocromador, né, a rede de difração, que vai decompor essa luz. E essa luz, então, ela vai ser emitida para esse espelho, e esse espelho ele vai refletir apenas um comprimento de onda para interagir pela amostra. E onde que ficam retidas os outros comprimentos de onda? Fica aqui na fenda de saída, né? Ela tem um único orifício, e esse orifício vai permitir apenas um comprimento de onda, né? Uma banda muito pequena de comprimento de onda que seja refletida, tá? Ou que seja transmitida através. Tudo bem? Da célula espectrofotométrica, pessoal, então nós temos o quê? Nós temos aqui as cubetas, né? Também conhecida como cubeta, é o compartimento no qual a solução pode ser analisada e colocada para análise. As células mais utilizadas são cubetas com percurso óptico de 1 centímetro. São as mais usadas, mas não são as únicas, tá? Algumas aplicações, principalmente no âmbito da biologia molecular, vocês têm proteínas que são expressas em quantidades tão pequenas, e a expressão dessa proteína torna o processo tão caro, né? É tão custoso fazer a expressão dessa proteína, que às vezes você não tem essa regalia de encher uma cubeta com amostra. Então, às vezes, a gente não tem esse luxo de preencher essa cubeta, então a gente usa um espectrofotômetro nanotubular, né? E você tem lá um percurso óptico tão pequeno, pessoal, que é o suficiente para a quantidade de amostra que a gente tem. Tá? Então, os principais materiais dos quais essas cubetas são construídas, quartzo, vidro e plástico. Então, a gente tem outros, né, que podem ver aí no gráfico, né? Tem sílica fundida, o quartzo fundida, o acrílico, o vidro óptico e etc. O importante, pessoal, é a gente entender que não importa qual material, ele sempre vai ter uma interação com a radiação. Tá? Então, a gente costuma dizer que acima de 75% de transmitância dá para se trabalhar sem grandes problemas. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que vocês precisem fazer uma leitura na região do visível. Bom, na região do visível, pessoal, que está acima dos 380 nanômetros, vocês podem observar aí pelo gráfico que qualquer uma das cubetas vão ser suficientemente boas, né, vão ter uma transmitância acima de 90%, né, e eu não vou ter muitos interferentes. Agora, vamos supor que eu precise observar fazer uma leitura num comprimento de onda menor do que 380 nanômetros. Bom, aí eu preciso que me utilizar de equipamentos, né, de materiais, de cubetas diferentes. Então vejam que a partir dos 160 nanômetros, a cubeta de sílica fundida ela já atinge os critérios necessários para poder fazer uma boa leitura. Tá? Para o caso da cubeta de quartzo, está acima dos 210, 205 nanômetros. Para o vidro óptico, está ali próximo dos 270 nanômetros. Tá? E aí, desculpa, o acrílico. E aí o vidro óptico e o vidro normal, o vidro comum, eles estão bem próximos um do outro, né? Ali, um estando próximo dos 340 e o outro próximo dos 320. Tudo bem? Dos detectores. Então, o detector ele tem a função de transformar esse sinal de radiação, que é uma luz, em corrente elétrica. Então, no caso do espectrofotômetro, a gente chama de unidade fotomultiplicadora. Por que tem esse nome fotomultiplicadora? Porque ele vai pegar a luz e vai multiplicar a luz. Tá? Então, é um tubo formado por um vidro, né, sobre vácuo, e no qual existe placas metálicas que são interligadas com cargas positivas e fótons de nodos sucessivamente ligados também em potencial crescente, de tal maneira que quando um fóton
ele é emitido, a primeira placa metálica ela é excitada e ela emite elétrons. Então, esses elétrons eles são transmitidos para uma nova chapa que vai receber esses elétrons e vai emitir mais elétrons. Então, você vai ter aí uma função potencializadora de emissão de elétrons. Tá? De tal forma, pessoal, que lembrem que a quantidade de energia que um feixe de luz carrega é muito pouco. E pela primeira lei da termodinâmica, você não vai conseguir produzir mais energia além daquilo que o raio tem. Então você precisa acrescentar energia. Agora, escalarmente falando, você vai ter uma proporcionalidade pela potencialidade das vezes que você multiplica. Então, se pouca radiação é emitida, mesmo que você potencialize, né, e você sabendo os fatores de potencialização dessa produção e emissão de radiação elétrica, você vai ter então uma quantidade de sinal final menor. Se muita radiação é incidida, a quantidade de corrente elétrica que vai ser gerada potencialmente muito maior. Tá? Então, através da potencialidade, a gente consegue dizer quantas vezes aquilo foi aumentado e a gente consegue ter uma ideia boa como é que era o sinal original. Tá? Então, quando a radiação incide sobre essas placas metálicas, elas induzem uma corrente elétrica em função do fato dessas placas estarem interligadas e de uma diferença de potencial elétrico estar sendo aplicada sobre elas. Esta fotocorrente é amplificada por um circuito eletrônico adequado, de modo que um sinal de corrente elétrica possa ser detectado e registrado. Tá? Então, a gente precisa que esse sinal seja ampliado, porque a quantidade de energia elétrica emitida por uma quantidade de luz baixa é muito pequena. Tá? O sistema registrador de sinal. Né? Então, o registro do sinal é um transdutor que converte o sinal processado em um sinal compreensivo ao operador. Em alguns casos, esse sistema de registro já fornece a concentração do analito. No espectrofotômetro, o sinal da corrente é convertido em tensão e, como resultado, é mostrado na forma de transmitância ou absorbância de um mostrador digital. Então vejam que não tem nada de mágico aí, né? Você gera corrente elétrica e você tem lá uma espécie de um multímetro, né, que mede a corrente elétrica que está sendo gerada. Então, ele traduz o sinal de corrente elétrica na forma de absorbância ou transmitância. Alguns tipos diferentes de espectrofotômetro. Tá? Espectrofotômetros podem ser divididos em dois tipos, os de feixe simples e os de feixe duplo. Então, ambos os equipamentos operam segundo o mesmo princípio e se utilizam dos mesmos componentes. A diferença que reside no fato que um espectrofotômetro de feixe simples, toda a radiação incidida passa pela amostra e desta forma o ajuste do branco é feito no equipamento e em seguida o valor da leitura da absorbância da amostra é lido no equipamento. Então nós temos aqui o feixe simples, né? Todo o esqueminha, você tem todo vamos dizer, esquematização do funcionamento do aparelho está aqui demonstrado, né? Você tem a fonte de radiação, tá? Você tem o monocromador, que é a seleção de sinal, você tem o analito, né? Que está dentro aqui da célula fotoelétrica. Tá? Aí você tem o detector, que é a unidade fotomultiplicadora, e a apresentação do sinal. Tá? Em um espectrofotômetro de feixe duplo, as leituras do branco e da amostra são feitas simultaneamente, pois a radiação incidida passa por um divisor de feixe, o qual alternadamente direciona o feixe de luz para a amostra ou para uma célula de referência várias vezes por segundo. Então ganha-se operacionalidade
em um equipamento de feixe duplo, pois a obtenção do espectro em um determinado intervalo de comprimento de onda ocorre em poucos minutos. Tá? Então, como que funciona? Bem aqui na hora que nós estamos tendo uma fonte de radiação, existe aqui um espelho que ele é um chopper, né? Ele é vazado. Então, quando ele está girando, uma hora o sinal atravessa e um outro segundo o sinal é refletido. Quando o sinal é refletido, ele tem aqui um outro espelho e esse espelho ele vai passar pelo uma cubeta de referência, que pode ser o branco, pode ser uma outra amostra, tem algumas técnicas aí interessantes que a gente pode até ver depois, tá? E esse espelho, então, ele é rescindido e refletido e lido pelo detector. Quando o espelho ele vaza, a radiação ela interage com a cubeta original de amostra e também é lido de uma única forma. Tá? Então é isso, pessoal. Isso conclui o nosso espectrofotômetro. Nós teremos a chance de fazer essa análise no laboratório, né? Num momento que for melhor propício para todo mundo. E por enquanto é só. Mantenham-se aí saudáveis, acompanhem as apostilas e respondam os questionários. Tá? Um grande abraço e até a próxima.